Quer saber como colocar em prática tudo o que aprendemos? Eu sou o Fábio Perina e nesse vídeo eu vou te ensinar a identificar uma tendência e a montar uma carteira com base em análise gráfica. É importante ter em mente qual período que iremos monitorar os preços e se será uma carteira de curto, médio ou longo prazo. Como colocar em prática a análise gráfica? Existe uma crença que a análise gráfica funciona apenas para o curto prazo. Se a análise gráfica estuda o movimento de preços, você poderá estudar os preços de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano e por que não uma série de 5 anos? A análise gráfica estuda o movimento de preços e os conceitos podem ser utilizados para todos os períodos. Ao término deste vídeo, você vai poder concluir se os investidores estão otimistas ou pessimistas com uma determinada ação, em um determinado horizonte de tempo. Para isso, eu vou utilizar um gráfico com uma média de curto prazo, para você fixar os conceitos de tendência e já poder aplicar no seu processo de escolha das ações. Vamos para o computador? Esse é um gráfico do Ibovespa, é um gráfico diário e como eu prometi aqui, eu quero mostrar para vocês uma ferramenta, a média móvel, e como a partir da média móvel vai ser de uma maneira simples, objetiva e fácil para você identificar se o papel está em alta ou em baixa. Em outras palavras, se o mercado está otimista ou pessimista. A primeira informação que a gente vai buscar na média móvel é a direção. Então, esta linha azul, que é uma média móvel, eu estou colocando uma média móvel de 21 períodos, a direção dela é o mais importante. E em seguida, você vai avaliar se os preços estão negociando acima dessa média ou abaixo dessa média. Acima dessa média, a expectativa e provavelmente ela vai estar apontando para cima, sinalizando um sentimento mais de otimismo. E do outro lado, se ela estiver apontando para baixo e preços abaixo da média, também vai sinalizar alguma coisa e neste caso, um cenário mais de cautela. Então, neste momento aqui, eu quero trazer aqui, a gente parte de um movimento altista da Bolsa, do Ibovespa, os preços negociando acima e, de repente, ele começa, ora, a trabalhar embaixo, ora, a trabalhar acima da média, trazendo para a gente um cenário um pouco de dúvida. Então, trazendo um pouco mais para a expectativa, você começa a observar o mercado e, de repente, você vê que os preços começam a se firmar abaixo da média e, consequentemente, as médias, né, no caso aqui a média, começa a apontar para baixo, sinalizando um cenário de cautela. O objetivo da média e a proposta que eu trago aqui para vocês não é identificar pontos de compra e venda, mas sim a interpretação se o mercado está otimista ou pessimista. Então, à medida que eu vejo a média apontando para baixo e, neste caso, os preços também abaixo da média, eu posso concluir que o mercado está pessimista. E enquanto isso acontece, enquanto esta verdade ela se confirma, o preço vem caindo, fica abaixo da média e esse cenário de pessimismo ele continua. Mesmo num processo de recuperação, você vê ainda os preços abaixo da média, sinalizando um cenário ainda de cautela. À medida que a gente percebe que os preços começam a ficar ao redor da média, nós podemos começar a observar para onde ele vai. Se ele vai apontar para cima, se ele vai começar a se firmar negociando acima da média ou abaixo. Acima da média sinalizaria um cenário mais otimista, mais promissor. Abaixo da média, um cenário de mais cautela. Então, à medida que os preços vão evoluindo e ele começa a se firmar, por exemplo, começa a dar uma posição que ele está se firmando acima da média, a gente vai começar a perceber um nível de otimismo do mercado. Então,
Em resumo, o que eu quero apresentar aqui de uma maneira bem simples e objetiva é, à medida que os preços estão acima da média, a média apontando para cima, eu posso concluir que o mercado está em alta, que os investidores estão mais otimistas e este é um cenário mais favorável para comprar ações. O inverso, como nós vimos neste momento aqui, onde os preços estão abaixo da média, com média apontando para baixo, eu trago para vocês um sentimento mais de cautela. É essa a interpretação que você deve ter quando você encontrar uma figura, um gráfico nessas posições com essas características. Entendeu? Quando pensamos em carteira, precisamos alinhar alguns pontos como pré-requisitos. O primeiro deles é avaliar o período da carteira. Essa vai ser a frequência com que você revisará seus investimentos. De quanto em quanto tempo você terá a disponibilidade para acompanhar. Essa resposta ela é super importante, pois definirá se você analisará o comportamento dos preços em uma base diária, semanal ou mensal, por exemplo. O segundo pré-requisito é pensar em uma lógica. Assim como falamos no primeiro vídeo, o porquê você vai comprar uma ação, pelo menos para te dar um norte na sua escolha. Escolher ações que estão em tendência de alta significa que o mercado está otimista e as chances de ganhos são maiores. Procurar ações que estejam nesta tendência de alta é um ótimo filtro inicial. Outro ponto a observar é a diversificação. Com quantas ações você vai compor a sua carteira? Esse estudo é importante também quando pensamos em análise gráfica. Será uma carteira concentrada ou mais diversificada? Além de filtrar ações em tendência de alta para compor a sua carteira, você poderá diversificar com ações de diferentes setores. Neste vídeo, fechamos 3 conceitos importantes para você ter sucesso nos seus investimentos, utilizando a análise gráfica, que foram o período que você acompanha seus investimentos, a preferência em ações em tendência de alta e, por último, a diversificação da carteira. Gostou dos conteúdos e quer colocar em prática os aprendizados? Então, baixe o Ion no QR Code ao lado.